Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem de que dispomos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Amém? Amém? Fecha a sua Bíblia, e agora você volta a sua atenção para mim. O tema para essa palavra é reanimadores de corações. Amém? Você quer ser usado por Deus para reanimar outras pessoas, irmão? Você quer ser usado por Ele para trazer esperança onde não há esperança? A tal chamada luz no fim do túnel. Sabe quem é a luz no fim do túnel? Você brilhando lá. Pastor, não é Jesus? Sim, Jesus em você. Nós somos chamados, querido, para sermos um ponto de referência para as pessoas nessa terra. E Deus quer te usar de uma maneira onde, por seu intermédio, pessoas sejam reavivadas, reanimadas. Elas possam encontrar, através de você, uma esperança e uma razão pela qual viver. Porém, todavia e entretanto, vai ser difícil para nós sermos usados como reanimadores, se apenas vivermos no desânimo, na descrença, na desesperança. Deus quer de alguma maneira resolver essas questões interiores, para que nós sejamos de fato aquele esteio que Deus espera que sejamos nessa terra. O Senhor nos chamou de sal da terra e luz do mundo, amém? Então, como tais, nós precisamos fazer algum tipo de diferença na vida das pessoas. E eu e você constantemente estamos rodeados de pessoas que estão desanimadas, se sentem desamparadas, esquecidas, deixadas de lado. Talvez aqui cada um de nós tenha uma história no que diz respeito a ser esquecido. Quantas vezes você não foi esquecido? Pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, seus parentes. E infelizmente muitos de nós ainda estamos presos nessas lembranças, nesses sentimentos. E quando certas situações acontecem na nossa vida, que nos lembram de fatos do passado, em muitos momentos a gente tende a desanimar. É assim ou não é? Quando você se lembra de questões passadas que ainda não foram resolvidas, aquilo traz sobre você uma certa carga negativa, seja de desânimo, ou de desesperança, ou de qualquer outra coisa. O fato, querido, é que Deus espera com que pessoas, por seu intermédio, sejam reanimadas. Mas você primeiro precisa ser reanimado. Afinal de contas, só damos aquilo que somos, aquilo que temos. Você e eu não posso ser um vendedor de esperança se eu não tenho esperança. Eu não posso ser um vendedor de fé se eu não tenho fé. Eu não posso ser um vendedor de ânimo se eu vivo só debaixo de desânimo. Quantas pessoas não se achegam até você esperando ouvir algo da sua boca que vai levantá-las, que vai norteá-las? E infelizmente, muitas vezes, o que elas ouvem de nós é exatamente o oposto. É mais desânimo, é mais desesperança. Então eu quero te perguntar, querido, quem por seu intermédio está sendo reanimado?
Porque aqui Paulo fala de um homem chamado Filemon. E se você observar o texto que nós lemos, aqui no verso 7, Paulo fala que os irmãos daquela congregação estavam sendo reanimados por causa deste homem chamado Filemon. Uma única pessoa estava sendo usado por Deus para trazer um novo ânimo sobre outras pessoas. E você é essa pessoa que Deus quer usar para trazer ânimo sobre outros. Eu vou repetir, você é essa pessoa que Deus quer usar para trazer ânimo sobre outros. Sabe, irmão, nenhum só sequer filho de Deus conhece ou deixa de conhecer o que é o desânimo. Todos nós aqui sabemos o que é desanimar. Não há um só filho de Deus que não prove disso em algum momento da sua vida, e talvez nessa noite você esteja nessa condição de desânimo. Só que tem algo que nós precisamos conhecer na mesma proporção do desânimo, que é o reânimo. Paulo, quando ele começa a falar das lutas da vida, das dificuldades que ele enfrentou e das dificuldades que nós também enfrentaríamos, semelhante às dele, Paulo fala de coisas difíceis, Paulo fala das adversidades da vida, mas ele também fala de momentos favoráveis na mesma proporção. Você até pode passar por momentos de desânimo, mas você tem que, na mesma medida, provar de reânimo, de um novo ânimo. Você pode até passar por dificuldades, mas na mesma proporção, você tem que passar por momentos favoráveis, por momentos de refrigério, por momentos de renovo. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, não precisa abrir, eu só quero que você preste atenção, a partir do verso 8, olha o que ele vai trazer aqui. Ele vai trazer duas situações, momentos de adversidade, mas momentos também favoráveis. Ele diz: sofremos pressões por todos os lados. Alguém aqui está sofrendo pressão? Sofremos pressões por todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Veja que há dois paralelos aqui. Há os momentos de dificuldade, há os momentos onde aparentemente vamos ser abatidos, ou somos abatidos, mas ele diz: jamais destruídos. Ou seja, você passa por um momento de desânimo, mas eu quero te dizer, tem ânimo para ser renovado sobre você. Nós estamos passando pelas questões da vida para que o resultado final gere fé e esperança em nós. Nenhuma das suas lutas é por um acaso, nenhuma das suas dificuldades é à toa. O resultado final que Deus espera encontrar aí, sabe o que é? Fé e esperança. Porque quem se encontra num estado de desânimo perdeu um negócio chamado esperança. Quando você vai estudar a palavra desânimo, ela está ligada com a palavra esperança. E tudo que você está passando tem um objetivo final: gerar ânimo em você, para que você possa consolar outras pessoas. Você já foi usado para consolar alguém, irmão? A Bíblia diz que com as consolações que nós somos consolados, nós também podemos consolar. Com o ânimo com que você é animado, você também pode reanimar. Quem está precisando de um novo ânimo aqui nessa noite? Então eu quero te fazer uma pergunta: que tipo de pessoa você está sendo, irmão? Uma pessoa animada? Porque, querido, uma pessoa animada era alguém para cima. Eu tenho um problema com um crente que só vive para baixo. Ele se perdeu de Jesus há muito tempo. Porque a vida cristã, ela é de dificuldades, mas ela é de superação, ela é de alegria, ela é de exaltação, ela é para cima. A vida cristã é de fé e fé, de glória em glória, irmão. Uma pessoa animada, um crente animado, ele é para cima, ele é alegre, ele é feliz, ele sorri, ele faz até piadinhas bobas.
que ainda que nem ninguém dê risada, apenas ele, tá bom. Eu faço umas piadas top de linha, irmão, minhas piadas é boa. Mas é boa, não é, meu bem? Aí eu faço aquelas piadas, olho para ela, ela não ri, e eu estou lá rachando o bico e falo, mas não tem problema, o importante sou eu rir. Ninguém precisa achar graça das minhas piadas, se eu achar graça, é o suficiente, irmão. Porque quem tem ânimo vai estar sempre para cima. Quem tem ânimo, pessoas animadas, mantém boas expectativas. Se você perdeu as suas expectativas, provavelmente o desânimo já está tomando conta de você. Pessoas animadas, elas são impulsionadoras, encorajadoras e cheias de esperança. É assim que nós deveríamos ser. Eu não estou falando que 24 horas do seu dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano, e que sua vida toda vai ser assim, não é isso que eu estou dizendo. Ora, dias maus existem, mas na mesma proporção, dias bons também existem. Então você tem que ser alguém para cima. Repita comigo, eu preciso ser alguém para cima. Então dá um sorriso, querido, põe um sorriso nos seus lábios, encontre dentro de você o que do lado de fora você não está encontrando, porque às vezes você busca se animar com coisas exteriores e o ânimo está dentro de você, sabe? Há pessoas que são tão negativas, que quando elas falam, elas fazem seu coração derreter. Você já encontrou pessoas assim no seu caminho? Você já esteve perto de pessoas que ao ouvir elas, seu coração derreteu, desfaleceu? Lembra dos espias que Moisés enviou lá para a terra, para espiar a terra prometida? A Bíblia diz que quando eles voltaram, eles se desanimaram tanto com aquilo que os olhos deles viram, que quando eles deram relatório para a congregação, para o povo de Israel, a Bíblia diz que eles derreteram, desmaiaram no seu coração. Tem pessoas que perderam tanto o seu ânimo, elas se tornaram tão negativas, que quando elas falam, o coração das outras pessoas que as ouvem derrete. Tem pessoas que falam com você que parece que extraem o vigor de você. Muitas pessoas assim chegaram até Jesus e ninguém conseguiu extrair o vigor de Jesus. Era o vigor de Jesus que era transmitido para aquelas pessoas. E o mesmo Jesus que fez lá, está dentro de você e quer fazer por seu intermédio na vida de outras pessoas. Então deixa eu te dizer uma coisa, você tem que começar a cuidar de si mesmo. Você tem que cuidar desse combustível chamado ânimo, porque é isso que te faz continuar caminhando, querido. Quando o desânimo chega, qual é a primeira coisa que acontece com a pessoa? Ela para de caminhar, ela quer desistir. E você tem que cuidar do seu interior, porque talvez você está ouvindo pessoas, ou você esteja na companhia de pessoas que estão derretendo o seu coração, que estão roubando o seu combustível, chamado ânimo. Para de ouvir um pouco certas pessoas, para de estar na companhia de certas pessoas. É fácil, querido, você saber se com quem você está andando e de quem você está ouvindo está fazendo bem para você ou não. Se as palavras que você ouve da boca das outras pessoas estão trazendo desânimo, essa companhia não está sendo boa para você. O ânimo é o que vai te manter caminhando em meio às dificuldades, e uma das maneiras de mantê-lo é estar na companhia de quem pode te consolar com a fé. Olha, irmão, provavelmente Deus já deva ter usado alguém com fé para consolar você, sim ou não? É atrás desse tipo de pessoa que você tem que andar, irmão. Pessoas que tenham fé para consolar você. Busque a companhia de pessoas que tenham o que te dar, que tenha algo valoroso para falar a você, para falar ao seu coração, para falar aos seus ouvidos.
Porque da mesma forma que Deus um dia usou alguém para consolar você, Ele quer te usar para consolar pessoas. Mas se você não cuidar de si mesmo, não cuidar do seu interior, não cuidar do que você está ouvindo, pouco a pouco, esse desânimo vai parar você. Paulo disse aqui para Filemão isso aqui, ó: oro para que o compartilhar da sua fé seja eficaz. Tem pessoas que chegam até você para compartilhar coisas que não vão produzir nada de bom no seu interior. Mas Deus te deu uma fé, e essa fé precisa ser eficaz. E quando essa fé é eficaz, sabe o que ela gera na vida das outras pessoas? Ânimo. Porque foi o que Paulo falou aqui: olha, eu oro a Deus para que o compartilhar da sua fé seja eficaz. Para que quando você falar em quem você tem crido, isso possa gerar um resultado na vida das pessoas. Quantos estão sendo levantados pelo compartilhar das palavras que Deus tem colocado na sua vida? Quantos têm se levantado por dentro e dizer: não, não é hora de parar, não é hora de desistir, é hora de continuar? Quantos estão encontrando força interior para aquilo que está saindo da sua boca? Encontre pessoas que, ao invés de só falarem de problemas, falem de soluções, apontem o caminho e te consolem. E seja você essa pessoa. Sabe, eu não estou falando necessariamente para você mandar todo mundo embora da sua vida. Tem algumas pessoas que tem que ir mesmo. Agora, tem outras pessoas que tem que aprender de você. Agora, se as pessoas que estão ao seu lado só falam coisas negativas, só falam de problemas, não falam de soluções, tome cuidado com essas pessoas, irmão. Você precisa de alguém que está constantemente te mostrando: é por aqui, é por ali, não pise aqui. Você precisa de pessoas que te apontam o caminho, amém? E que te tragam consolo nos momentos em que você precisa de consolo. Se você se permitir ouvir pessoas erradas, você também estará se permitindo ser parado. Cuidado com as companhias, porque as pessoas, elas têm a habilidade de nos influenciar, seja para o bem ou para o mal. Irmão, cada um de vocês aqui é um influenciador. Às vezes você não precisa nem abrir a sua boca para influenciar pessoas. Quando elas olham para você, o seu comportamento já as influencia. As pessoas são influenciadoras. Então cuidado com quem está alcançando o seu interior, porque muitos que estão falando dentro de você não estão promovendo um novo ânimo para a sua vida. E enquanto nós mantemos o bom ânimo, nos mantemos em movimento. Por isso você precisa de pessoas do seu caminho que lhe fortaleçam o coração e que não o faça derretê-lo. A vida, querida, é prioridade. A vida é uma questão de prioridade. Você escolhe quem você vai ter ao seu lado, muitas vezes. Se vai ser alguém que vai estar reanimando o seu coração, ou se é alguém que vai estar derretendo ele dia após dia. Repito, talvez você vai ter que mandar algumas pessoas embora, que não seja o seu esposo nem a sua esposa, viu? Menos ele e ela. Mas entenda, nós temos um chamado como filhos de Deus: ser uma porta para os desanimados. Repita comigo: eu tenho um chamado como filho de Deus, ser uma porta para os desanimados. Mas nós só podemos ser uma porta para os desanimados se a nossa fé e esperança não estivesse apagando. Se você não cuidar da sua fé, ou como diz Judas, capítulo 1, verso 3, se você não estiver batalhando por sua fé e a sua esperança vão se apagar. E como você vai poder ser fonte de ânimo para outras pessoas? Como você vai poder consolar outras pessoas? Como você vai ter as palavras assertivas para dizer para alguém nos seus momentos de dificuldade? Sabe, irmão, pior do que um ímpio que faz o seu coração derreter é um crente sem fé e sem esperança. Tem nada pior do que um crente sem fé e sem esperança, nada.
nem o ímpio. Porque um crente sem fé e sem esperança, ele vai falar mais da desgraça do que sobre a graça. Se você ouve da boca de crente mais coisas negativas do que coisas positivas, mais desesperança do que esperança, mais desânimo do que ânimo, esse crente está perdido. E da sua boca e da minha boca, diz a Bíblia, devem fluir palavras de graça, palavras de favor, devem sair de nós, para trazermos algo positivo para aqueles que nos ouvem. Sabe, enquanto os outros estão vendo derrota, nós deveríamos estar vendo a possibilidade de vitória. Irmão, o que separa, escute, o que separa a derrota da vitória? O quê? Apenas uma coisa: para onde você está olhando. É isso que separa vitória da derrota. Porque enquanto todo mundo está vendo desgraça, aquele que está olhando para o lugar certo, está vendo graça, está vendo fé, está vendo possibilidade de mudança. As pessoas ao seu redor estão falando coisas negativas, e você não pode ser mais um que vai falar coisas negativas. Se elas estão vendo derrota, comece você a ver a possibilidade de vitória. Mas nós só vamos ver a possibilidade de qualquer vitória se estivermos olhando para o lugar certo e estivermos na companhia certa. Olha, irmão, entenda, a companhia faz diferença. Com quem você anda e de quem você ouve, de quem você recebe, faz diferença. O lugar do qual você vê as coisas faz diferença. E a companhia de quem você anda dirá muito de como será o seu interior. É aquele velho ditado, né? Diga-me com quem tu andas, e eu vou dizer como está o seu interior. A companhia de quem você tem estado vai dizer como será o seu interior, especificamente de como estará o seu ânimo. Quando duas pessoas estão alinhadas, escute, quando duas pessoas estão alinhadas emocionalmente, mentalmente, na fé, animadas, essas duas pessoas, elas caminham no mesmo objetivo, para a mesma direção, com o mesmo foco. Mas quando há pessoas que não estão alinhadas, das duas uma, ou a que está olhando certo, tira a que está olhando errado daquele lugar, ou a que está olhando errado, tira a que está olhando certo daquele lugar. A pergunta é: quem é você? Eu te respondo: você é aquele cuja presença você está. Você é aquele cuja companhia você tem estado. Porque a companhia que você está define a sua condição interior. Repita isso comigo: a companhia de quem eu estou define a minha condição interior. Não subestime o poder das companhias, porque elas estão te influenciando e fortalecendo seu coração ou o fazendo derreter. E se estão derretendo o seu coração, cuidado, querido, porque mais cedo ou mais tarde a razão pela qual continuar a sua jornada não vai existir mais. E aí é nesse momento que as pessoas chegam no pastor e falam assim: ah, pastor, estou tão desanimado. Irmão, cansei de receber pessoas para falar para mim: pastor, estou desanimado. E quando você para olhar, querido, é sempre a mesma coisa. É a companhia errada. Por que a pessoa desanimou? Passou a estar na presença de quem não deveria, passou a ouvir quem não deveria. Ok, pastor, o que eu faço então? Salomão nos ensina o que nós devemos fazer. Salomão diz aqui em Provérbios capítulo 25, verso 4 e 5, isso aqui, preste atenção: tira as escórias da prata e ela ficará absolutamente pura,
Tira o ímpio da presença do rei, o seu trono se firmará na justiça. Pastor, não entendi nada, vou te explicar. Tire do seu interior aquilo que lhe está causando desânimo. Tire da sua presença aquilo que te impede de se firmar. Sabe o que você tem que fazer, irmão? Tira do seu interior o que está te causando desânimo. E tem um monte de coisa que te causa desânimo. Palavras, sentimentos. A escória aqui pode significar várias coisas. Se você reparar, Salomão fala escórias, no plural. Ele está falando de algo que vai impedir com que a prata seja totalmente pura. Olha, irmão, Deus sonhou um caminhar para mim, para você, totalmente diferente de como nós estamos andando. Uma vida totalmente diferente de como nós estamos vivendo, mas tem escórias aqui dentro. Precisam ser removidas, porque essas escórias estão nos desanimando. Eu não quero mais continuar, estou cansado, desanimei. Não, irmão, o seu problema é a companhia. O seu problema é que você está ouvindo outra coisa. O fato é que nós precisamos tirar da nossa presença tudo aquilo que mina o nosso ânimo, a nossa fé e a nossa esperança. É preciso lidar com isso se quisermos nos firmar e poder reanimar os que precisam. Tem um monte de gente esperando por você, irmão. Vou repetir, tem um monte de gente esperando por você. Mas como elas vão te encontrar, ou como você as encontrará? Alguém cheio de fé, de ânimo e de esperança. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, nos atribui 4 responsabilidades. Deixa eu ler essa passagem. 1 Tessalonicenses 5,14. Paulo fala de 4 responsabilidades que todos nós temos. Ele diz assim: irmãos, também vos exortamos a que ademoesteis os sonolentos, aqueles que estão dormindo, ademoesta eles, dá um chacoalhão neles. Irmão, tem um monte de gente dormindo aí do seu lado, acorda ele. Mas como é que você vai acordar ele? Você só vai acordar ele se você estiver acordado. Se você estiver dormindo, você não pode acordar os sonolentos. Ele continua dizendo: consoleis os desanimados. Olha aí a sua responsabilidade. Tem um monte de gente desanimada esperando seu consolo. Ou você está querendo ser só consolado? Ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Deus espera que sejamos reanimadores uns dos outros. Se eu não ouço palavra de graças da sua boca, tem alguma coisa errada. E se você não ouve palavras de graça da minha boca, tem alguma coisa errada. Deus espera que nós possamos reanimar uns aos outros, amém? E sabe como muitas vezes esse novo ânimo vai vir? Pelas consolações. Todas as vezes que você é consolado, você é levantado por dentro. Sabe, às vezes nós queremos jogar a última pá de areia sobre fulano, não é? E ninguém se levanta assim. Você vai poder levantar as pessoas mostrando para elas, sabe o que? Graça, saída, amém? Esperança. Você vai mostrar para essa pessoa que em Cristo tudo pode ser superado. Irmão, o seu desânimo, deixa eu te dizer isso aqui, você tem que entender isso. Em Cristo tudo pode ser superado. Se essa verdade não arranca o desânimo dentro de você, você está pior do que eu imaginei. Porque eu estou te dizendo, em Cristo tudo pode ser superado. O desânimo não pode permanecer quando existe uma verdade como essa. Tudo é tudo. Você pode levantar um morto, querido, da sepultura. Paulo disse aqui para Filemão, no final do verso 6, que todo o bem que nós dispomos está em Cristo. Irmão, deixa eu te dar uma palavra, eu vou terminar. Seja um proclamador de Cristo e deixe as pessoas descobrirem que todo o bem que elas precisam está em Cristo. Tudo que Paulo disse aqui no final do verso 6 para Filemão, que todo o bem que nós dispomos, que nós precisamos, está em Cristo. Sabe, nós não vamos chegar muito longe
Se Cristo não estiver constantemente diante dos nossos olhos, coloque Cristo diante de você, sabe, não perca Ele de vista, porque ninguém pode chegar longe se Cristo não estiver diante dos seus olhos, e principalmente firmado nos seus corações. Nós temos que abrir os nossos olhos e vê-lo diante de nós. Amém? Por isso eu te digo, não há nada que nós estejamos passando que não haja uma saída, porque em Cristo fomos feitos mais do que vencedores. Querido, essas palavras deveriam trazer ânimo sobre nós, e ao falarmos delas, deveria também trazer ânimo sobre as outras pessoas. Peraí, não tem saída? Não, naturalmente não tem saída, mas existe uma saída acima da natural. Então deixa eu te dizer isso aqui, eu vou terminar. Aprenda a ouvir quem te fortalecerá por dentro. Aprenda a ouvir essas pessoas. Cerre seus ouvidos para palavras de desgraça. Cerre seus ouvidos para palavras de desânimo, para palavras de morte e para todo tipo de palavra contrária. E eu repito, é fácil nós sabermos quem está ouvindo o que não deve, ou quem está ouvindo o que deve, porque quem está ouvindo o que deve está constantemente sendo animado e reanimado. Agora quem está ouvindo o que não deve está perdendo as suas forças, está perdendo a sua esperança, o seu ânimo está indo embora. Não faça do desânimo o seu companheiro permanente, irmão, porque muitos estão dentro da igreja carregando essa verdade ao seu lado, como sendo o seu companheiro permanente. Eu posso sim, irmão, eu tenho desânimo também, você acha que não? E é interessante que em muitos dos meus momentos, ou Deus usava alguém, ou Deus falava diretamente comigo, e aquele breve momento de tristeza, de fraqueza, ia embora por causa de uma palavra, por causa de uma verdade essa que habita dentro de você, e que pode levantar não apenas você, mas pode levantar aqueles que se achegam a você. Tem escórias dentro de nós que precisam ser removidas, e eu quero te dizer, em Cristo você pode vencer tudo. Vou repetir, em Cristo você pode vencer tudo. É esse tipo de verdade que tem que te levantar por dentro, porque se isso não te levantar por dentro, ninguém mais pode fazer nada ao seu respeito. Se Cristo não for suficientemente forte e poderoso para fazer os seus olhos brilharem novamente, ninguém mais pode fazê-lo. Então a minha palavra para você nessa noite é: encontre a resposta no seu interior, ela está aí, se levante por dentro, seja reanimado e deixe Deus te usar para levantar outras pessoas. E seja um promovedor de graça, irmão, e não de desgraça. Amém? Tenha cuidado com as suas palavras, se policie, sabe, passe a prestar atenção ao que sai da sua boca. Todos nós falamos besteira, bobagens, coisas que não produzem edificação, e nós temos que começar a prestar atenção ao que nós estamos falando, porque o que Deus tem é graça. Repita isso comigo: o que Deus tem é graça. Amém? Você entendeu essa palavra? Você recebe ela? Então seja um reanimador de corações e não um desfalecedor de corações. Amém? Fica de pé no seu lugar.